Olá, sejam bem-vindos à Rede Previdência. Começamos mais um Previdência hoje em 10 minutos e eu, Lisiane Guerin, estou aqui mais uma vez para trazer as notícias do mundo previdenciário para vocês. E hoje eu vou trazer as seguintes notícias. Vou falar sobre um mutirão de análise de BPC que vai acontecer no Rio esse final de semana. E depois eu vou comentar duas decisões, uma do TRF sobre aposentadoria por invalidez e outra, uma decisão do TRF3, TRF1 então, e TRF3 sobre pensão por morte, mais objetivamente sobre prescrição. Bom, você está aqui com a gente, não se esqueça daqueles recados básicos, de deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar se você gostar do conteúdo e também tocar lá o sininho para ativar as notificações e você ser avisado dos conteúdos que nós temos por aqui todos os dias. E vamos de notícia, como sempre. Não deixe seu comentário também abaixo desse vídeo, as suas dúvidas. Se você tiver alguma dúvida sobre os assuntos que eu vou trazer hoje, deixa abaixo desse vídeo ou no Instagram, @redeprevidência ou @LisianeGuerin. Bom, vou falar então do mutirão que vai acontecer esse final de semana, dia 15 e 16, no Rio de Janeiro, que é para análise do BPC, Benefício de Prestação Continuada, ou também, como eu sempre digo, conhecido como LOAS, né? Então, a Superintendência Regional do Rio, no Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, vai fazer no próximo sábado e domingo um mutirão para análise desses benefícios. Essa ação vai acontecer na agência da Praça da Bandeira, na Zona Norte do Rio. E quem quiser participar tem que ligar para o telefone 135 para fazer o seu requerimento e verificar as datas disponíveis. Além disso, trazendo sobre esses mutirões que vão ocorrer, falei esse final de semana desse local e vão ter outros mutirões próximos que vão acontecer em Macaé, no Norte Fluminense, nos dias 5 e 6 de agosto, em setembro, na Baixada Fluminense. Então, quem tem aí que fazer o requerimento do BPC, pelo 135, de segunda a sábado, das 7 às 22, pode ligar e fazer o seu agendamento com as datas que estiverem disponíveis. Quero comentar aqui então uma decisão, como eu falei no início, do TRF1, que foi o seguinte: o segurado que pediu auxílio-doença, cessou seu auxílio-doença, ele retornou ao trabalho e depois ele pediu aposentadoria por invalidez. Então, o caso é o seguinte: a segunda turma do TRF1 decidiu que o segurado que seguiu trabalhando após o término do auxílio-doença pode sim receber aposentadoria por invalidez. Nesse caso, então, ele trabalhava, ficou incapaz para o trabalho, recebeu por um período o auxílio-doença e depois ele entrou com o pedido de aposentadoria. No entanto, no momento da cessação do auxílio-doença, ele ficou sem trabalho, sem auxílio-doença, e ele retornou à sua atividade de trabalho enquanto estava tramitando o pedido de aposentadoria por invalidez. Ou, claro, depois da reforma da Previdência, eu costumo ainda usar os termos antigos de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, mas depois da reforma da Previdência, temos aí o benefício por incapacidade temporária e o benefício por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez. Então, enquanto ele solicitava esse benefício de aposentadoria por invalidez, ele retornou ao trabalho. E aí o que aconteceu foi que, em primeira instância, foi concedida a aposentadoria por invalidez dele e o INSS recorreu, obviamente, dizendo que se ele voltou a trabalhar, ele tinha condições, não existia incapacidade laborativa. No entanto, o TRF1 entendeu ao contrário e concedeu a aposentadoria por invalidez dele. Então, ao analisar o caso, o TRF relembrou que paga-se aposentadoria por invalidez para as pessoas incapazes para o trabalho de forma permanente e total, e que tem várias coisas que devem ser consideradas. Então, a capacidade do trabalho deve
considerar as condições pessoais e as atividades desempenhadas por ele. Enfim, uma boa decisão aí, porque na verdade a gente deve avaliar, inclusive, as questões sociais, né? Muitas pessoas retornam ao trabalho mesmo sem condições de trabalhar, condições de saúde, devido à sua subsistência, né? E quero falar aqui para vocês também sobre uma decisão aí do TRF3, que afastou a prescrição ao conceder a pensão por morte, ou seja, conceder a pensão por morte desde a data do óbito do segurado. Nesse caso, a pensão por morte foi solicitada 2 anos após o óbito, né? A esposa, né? O marido faleceu, a esposa solicitou e ela se encontrava relativamente incapaz devido ao mal de Parkinson. E aí, claro, né? Só para aprofundar, hoje, né? Depois da reforma da Previdência, a gente tem um prazo de 180 dias para requerer perante o INSS a pensão por morte para que os valores recebidos sejam desde a data do óbito. Após isso, será desde a data do requerimento, né? Então, ela entrou com o pedido 2 anos depois. Então, ela entrou com o pedido 2 anos depois, só que, além disso, enquanto o pedido ainda era analisado, ainda não tinha sido concedido, ela faleceu. Justamente, ela já estava doente devido ao mal de Parkinson e ela faleceu. E aí, o que aconteceu? Eles tinham uma filha e aí a segunda vara previdenciária federal de São Paulo garantiu a pensão por morte à filha do casal, considerada a próxima sucessora do direito, e determinou o pagamento desde a data do requerimento do benefício, ou seja, 2 anos ficariam perdidos, né? Não do óbito, e sim da data que a mãe entrou com o requerimento. E aí eles recorreram e a decisão do TRF3 entendeu que, nesse caso, não cabe a aplicação da prescrição. O tribunal destaca que a lei, ainda que a lei determine a ocorrência de prescrição e decadência, quando pedido por pessoas relativamente incapazes, é preciso interpretar a lei de modo sistemático, considerando o caráter de norma protetiva. Então, o TRF3 foi lá e alterou a data e a filha ficou recebendo, né? Recebeu aí os atrasados desde o óbito do seu pai. Então, 2 boas decisões aí, trouxe uma decisão boa do TRF1 e uma do TRF3. Ótimas decisões aí em favor dos segurados e dos dependentes. É isso, gente. Obrigado para vocês que estão acompanhando a Rede Previdência. Continuem por aqui. Um beijo e até semana que vem.